Olá pessoal, sou o professor Lisandro do canal Dicas e Palpites 79, chegando com mais um vídeo para essa quarta-feira, recheado de muitos jogos. Nós temos Liga dos Campeões da Europa, Libertadores da América, Copa do Nordeste, temos também Premier League, então muitos jogos. E o nosso canal sempre com os melhores jogos, com as melhores dicas, com os melhores palpites. E aqui eu quero agradecer aos inscritos, estamos chegando a 300, aos pouquinhos o nosso canal vai crescendo. A duplinha de hoje não bateu. Aliás, a gente fez um vídeo na segunda, com o jogo da segunda e da terça. A duplinha era a vitória do Barcelona no primeiro tempo, com o Raio Vallecano, bateu. Hoje a gente precisava da vitória do Milan. O Milan ganhou no primeiro tempo, mas a gente precisava da vitória no jogo. O Milan acabou tendo um jogador expulso e sofrendo um empate. Então a gente perdeu a nossa aposta e o Milan perdeu a classificação nas oitavas de final na Liga dos Campeões da Europa por Feyenoord, tá certo? Mas nós vamos continuar. A aposta esportiva é assim mesmo. Tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde. O nosso canal prima pela transparência. Quando a gente perde, a gente vem aqui e mostra também. Na Libertadores da América, a gente tem segunda fase a equipe do Boston River do Uruguai jogando com o Nublense, X1 Boston River com empate, é jogos de ida. O El Nacional jogando com o Barcelona, nesse jogo nós vamos acima de 1,5, confronto do Equador na segunda fase da Libertadores. O El Nacional vem na primeira fase. Temos o Corinthians jogando fora de casa contra a Universidade Central da Venezuela. Corinthians para vencer. O Corinthians acredita que não terá dificuldades para passar por esse time da Venezuela. Ganha e ganha fácil dentro da Venezuela. O Corinthians está jogando muito bem nesse início de temporada. Aliás, desde o final do ano passado. Na Copa da Argentina, nós temos o Racing de Córdoba, não é aquele Racing, jogando com Defensa e Justiça, vitória do Defensa e Justiça, jogo único, 32 avos de final, Copa da Argentina. A gente tem também a Liga dos Campeões lá da Ásia. A gente tem um San da Coreia do Norte jogando com Shandong. Esse jogo nós vamos de X1, um San com empate. O outro jogo é o Xangai jogando com Yokohama. Nesse jogo nós vamos cravar a vitória do Xangai Post, o Xangai que é da China, é a Liga dos Campeões da Ásia. Campeonato Cearense, o nosso manjadinho, segunda divisão, o Quixadá joga contra a equipe do Icasa acima de 1,5 nesse confronto. No Campeonato Goiano, nós temos a equipe do Gaúcho, Campeonato Gaúcho, professor. Os times que estão lutando pelo rebaixamento, São José com Pelotas, acima de 1,5 nesse confronto. A Avenida joga com o Brasil de Pelotas. Nesse jogo nós vamos de X1, o Avenida com empate. No Paulista, 4 jogos, Água Santa jogando com a Inter de Limeira. Os dois times não ganham de absolutamente ninguém. Então acredito que deu muito empate. X1, Água Santa com um empate. O Guarani jogando com o Velo Clube, vitória do Bugre Campineiro, vitória do Guarani. O Santos jogando com o Noroeste, o Santos que estará na dupla milionária dessa quarta-feira. Nós vamos cravar a vitória do Santos, o Santos que era a lanterna do grupo, com a vitória no último domingo, está na liderança e precisa de mais dessa vitória para conseguir a sua classificação. Lembrando que o Campeonato Paulista só faltam mais 2 rodadas para a gente conhecer os times que vão lutar pelo título. O São Paulo jogando com a Ponte Preta, o São Paulo classificado, a Ponte está à frente do Palmeiras. O São Paulo deve poupar jogadores. Eu não sei como é que vai ficar a situação do São Paulo, porque, como eu falei, está classificado. Então o Palmeiras que precisa que o São Paulo tire ponto da Ponte. Então eu não me atrevo a cravar a vitória do São Paulo. Pelos estudos que eu fiz, eu vou em gols acima de 1,5 nesse confronto. É o Paulistão. Copa do Brasil, primeira fase. Lembrando que os times que jogam em casa têm que vencer. Os que jogam fora jogam pelo empate. A Tuna Luz recebe o Sampaio Correia, X1, Tuna com empate. Nós temos o Santa Cruz de Natal jogando com o Náutico Capibaribe do Recife. Nesse jogo nós vamos acima de 1,5. O Boa Vista do Rio de Janeiro jogando com o CSA. Nesse jogo nós vamos de X2, CSA
com empate. O São Raimundo jogando com o Grêmio, vitória do Imortal, vitória do Grêmio. São Raimundo é de Roraima. O Capital jogando com a Portuguesinha do Rio. Nesse jogo nós vamos acima de 1,5. O Porto Velho jogando com o Cuiabá. Nós vamos cravar a vitória do Cuiabá para ganhar e se classificar. O Sergipe recebe o Ceará Sporting Clube. Nós vamos cravar a vitória do Alvinegro famoso de Porangabuçu, vitória do Ceará e classificar para a próxima fase. Temos o Trem jogando com o Brusque. Nesse jogo nós vamos acima de 1,5. O outro jogo é o Independência jogando com Manaus, acima de 1,5. O Asa de Arapiraca jogando com o Atlético Goianiense. Nesse jogo nós vamos acima de 1,5 nesse confronto valendo pela Copa Milionária do Brasil. Copa Verde, jogo de volta, o primeiro jogo foi 1-1. O Vila Nova jogando com o Brasiliense. Nós vamos de gols acima de 1,5 nesse confronto. Copa do Nordeste, 4 jogos. Esse jogo do Bahia foi adiado, que o Bahia joga hoje pela pré-Libertadores, está na Bolívia, então esse jogo foi adiado. Temos o CRB jogando com o Souza, X1 CRB com empate. O Esporte Clube do Recife jogando com o Moto Clube, vitória do Esporte Clube do Recife, Esporte Clube do Recife, para vencer esse jogão de bola. O Fortaleza joga com Vitória e nesse jogo nós vamos acima de 1,5, é confronto de primeira divisão. Na Colômbia, um jogo isolado, o Once Caldas jogando com Pereira, X1 Once Caldas com empate. Temos jogos também pela Liga dos Campeões da Europa, jogos de volta. O Borussia já ganhou o primeiro jogo de 3-0 fora de casa do Sporting. E nesse jogo nós vamos de ambas marcas nesse confronto. O PSG fez também 3-0 no Brest. É favoritaço, vitória do PSG. O PSV perdeu fora de casa 2-1 para a Juventus. Então nesse jogo nós vamos acima de 1,5. Jogão de bola é o Real Madrid. Ganhou 3-2 do City, lá no campo do City, jogo de volta, ambas marcas nesse confronto, jogão de bola no Santiago Bernabéu. A bola rola também na Inglaterra. O Liverpool estará em campo. O Liverpool que já está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, jogando com o Aston Villa, que também está classificado para as oitavas de final. Então nesse jogo nós vamos de ambas marcas nesse confronto. Championship, apenas um jogo, o Luton jogando com Plymouth. Nesse jogo nós vamos cravar a vitória do Luton para vencer. A dupla milionária para essa sexta-feira, nós vamos pegar justamente dois bons jogos, dois jogaços para a gente trazer a dupla milionária para essa quarta-feira, pegar aqui, sim. Nós vamos pegar a vitória do Santos no intervalo contra o Noroeste, pagando em 90, e no jogo do Real Madrid, um gol no primeiro tempo. Tanto faz ser do Real Madrid como do City, sair um gol, a aposta já está ganha, tá certo? Então, dois bons jogos, a duplinha 2,25 para a gente já tomar o caminho dos greens já nessa quarta-feira. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.